Pronto, então vamos começar oficialmente, né? Nossa conversa aqui nessa tarde. Então, boa tarde oficialmente agora, né? A todos e a todas. Boa Sejam tarde. todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso webinário dessa tarde, né? Durante o ano, a ESMA tem realizado vários webinários com várias temáticas diferentes, envolvendo a questão do direito e as demais áreas, né? Então, não poderíamos deixar passar em branco essa semana, né, alusiva à Semana da Consciência Negra, que é uma temática muito importante de ser discutida. Quem dera vivêssemos numa sociedade onde não precisássemos discutir sobre essa temática, né? Fosse uma sociedade realmente igualitária, justa, para todos, independentemente de cor de pele, de raça, de religião, de sexo, de gênero, enfim, sem nenhuma ordem de discriminação, né? Mas, infelizmente, essa não é a nossa realidade, então a gente precisa sim trazer à tona, né, as discussões de temas tão importantes como esse. É com muita alegria, né, e satisfação que nós, então, damos início nessa tarde a essa temática. E para vocês terem uma noção do quanto é importante, né, eu pesquisei alguns dados rapidinhos aqui só para fazer a abertura. E de acordo com o Atlas da Violência 2020, o assassinato de pessoas negras aumentaram 11,5% nos últimos 10 anos, né? Negros representam 77% das vítimas de homicídios no Brasil. E como se não as discriminações, a gente sabe que tem todas as questões de interseccionalidades, né? Então, as mulheres aí dentro desse grupo ainda também sofrem bastante, né? Em 2019, mulheres negras foram 66% do total de mulheres mortas no país. Então, com esses dados, né, que são dados básicos que eu trouxe aqui só para a gente ver o quanto que é importante a gente discutir, estar conversando no âmbito do Poder Judiciário sobre essa temática. Então, a questão é, precisamos sim discutir sobre racismo, né? Porque racismo é uma coisa que existe na sociedade. Respeito não tem cor e a gente precisa lutar contra a desigualdade racial. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre essa temática. Então, vamos começar, professoras. Vocês querem uma ordem de falas? Quem começa primeiro? Tem alguma preferência ou posso escolher aqui? Não? Doutora Cristina, doutora Doutora Cristina Cristina? Marques. Eu Então, ia falar vamos lá. doutora Francisca. Então, isso significa dizer, professora, que estamos em sincronia, né? Então, vamos em ordem alfabética, né? Começar com a doutora Cristina. Pronto. Então, bem-vindas, professoras Franciscas e Cristina. Obrigada por terem aceitado o nosso convite, né, de estar conosco nessa tarde, conversando sobre essa temática. E vamos, então, começar com a professora Cristina Matos, que é doutora em Sociologia, professora do Departamento de Ciências Sociais e do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal da Paraíba. É membro do Núcleo e Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, o NEAB, da UFPB, e coordenadora do H1, Grupos de Estudos e Pesquisas em Sociologia e Relações Sociais. Então, seja bem-vinda e fique à vontade, professora. Obrigada, Daiane. Só uma correção, é Grupo de Estudos em Sociologia e Relações Raciais, tá? Certo. Só essa pequena correção. Bom, eu queria começar, na verdade, parabenizando a ESMA por essa iniciativa, né? Esse é um tema fundamental da sociedade brasileira, dos temas mais candentes e mais importantes da gente discutir. E queria também agradecer o convite, né, para estar aqui hoje, na pessoa do Antônio, que foi quem inicialmente, né, falou comigo.
Agradecer a oportunidade de falar dessa questão central, né, de estar aqui nesse webinário pensando questões raciais e poder judiciário, e também a oportunidade de estar dividindo o espaço com a doutora Francisca e também com você, Daiane. Estou muito feliz com essa composição, né, de 3 mulheres e discutindo essa temática aí, uma perspectiva bastante interseccional, né? Gente, eu vou pedir licença para reproduzir aqui uma apresentação, só para me ajudar com a organização do tempo, e também nesse formato eu acho que fica um pouquinho mais fácil das pessoas irem acompanhando, né? Eu acho que a gente pode começar essa conversa com uma pergunta que tem a ver com o modo como a Daiane abriu o evento, né? Que é da gente se perguntar por que a gente precisa de um dia da consciência negra, né? A existência desse dia, ele chama a atenção para uma relação entre invisibilidade e visibilidade do tema racial na sociedade brasileira, né? Será que as desigualdades raciais no Brasil, elas são debatidas, né? Elas estão presentes para todas as pessoas que formam parte dessa sociedade, né? Ou seja, a gente tem consciência disso, né? Esse dia, a ideia de criação desse dia, acho legal falar um pouco disso também para a gente colocar num primeiro plano, né? As organizações da sociedade civil, né, do movimento negro, porque é a partir daí que surge esse dia para a gente estar aqui hoje na ESMA podendo discutir essa questão, né? O Dia da Consciência, essa ideia, né, de um Dia da Consciência Negra, ela começa a ser pensada lá em 78, a partir do Movimento Negro Unificado. Em 2011, né, é instituído o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, e Dia Nacional de Zumbi porque 20 de novembro, né, é a data de morte de Zumbi dos Palmares, e em 2003 essa data entra no calendário escolar brasileiro, exatamente para produzir, né, uma discussão sobre a cultura e as contribuições da cultura e da presença negra no Brasil, e também da questão do racismo, né? Aquilo que vai dizer respeito aí a essa discussão. E por que então, né, um dia, depois de falar um pouquinho desse histórico, por que um dia da consciência negra, né? Nos anos 30 do século passado, né, mais ou menos 1930, começa a se desenhar um mito muito significativo para pensar as relações raciais no Brasil, né? Aquilo que ficou conhecido como o mito da democracia racial ou ideologia da democracia racial. Evidentemente, todo mundo sonha com uma sociedade democrática em todos os aspectos, inclusive do ponto de vista racial, né? Só que o mito da democracia racial, mais do que funcionar como uma utopia, aonde, né, para pensar, digamos assim, aquilo que a gente deveria conseguir ou almejar, essa ideologia da democracia racial, na verdade, o que ela fez foi invisibilizar as desigualdades raciais, né? E é por isso que o movimento negro tem denunciado historicamente essa forma de negação do racismo e as suas inúmeras consequências que a gente vai discutir aqui hoje, né? Eu trouxe um quadro que é um quadro até bastante conhecido, mas, sobretudo para quem trabalha aí com esse tema das relações raciais. Esse quadro se chama Redenção de Cã. É um quadro de 1895 de um espanhol, de um pintor espanhol radicado no Brasil chamado Modesto Brocos. Esse quadro, gente, se a gente prestar atenção, ele tem 4 gerações aqui, né? Ele tem uma avó, representada por essa senhora negra,
ela tem a mãe desse bebê, o pai desse bebê e o bebê representando, então, essas diversas gerações. E se a gente for perceber, da avó até o bebê tem um processo contínuo de branqueamento, né? No horizonte lá do início, final do século XIX, início do século XX, né? Essa ideia de que a miscigenação resolveria os problemas de desigualdade do Brasil, criaria uma nação, né, homogênea, ela é, na verdade, se a gente olhar esse quadro, está bem representado aí, né? Ela é, na verdade, uma ideia de desaparecimento da população negra, né? O que está representado aí nessa tela é exatamente isso, um processo de embranquecimento e desaparecimento, né, da população negra. E ele é bem representativo dessa ideia que começa a se construir no final do século XIX, início do século XX, de que a miscigenação produziria esse efeito na nossa sociedade, né? Mas a verdade é que o racismo no Brasil, ou seja, as desigualdades raciais, elas não foram resolvidas, né, pelo processo de miscigenação, e um conjunto de estudos muito consistentes, né, eles mostram que, na verdade, uma marca muito importante da sociedade brasileira, né, é o racismo, né? Se a gente pegar, por exemplo, o livro lá, já clássico, do Silvio Almeida, né, o Silvio Almeida defende lá uma ideia de uma forma muito consistente e convincente, né, de que o racismo estrutura a sociedade brasileira. Por que ele estrutura a sociedade brasileira? A gente precisa lembrar da nossa formação colonial, né, e da escravidão por mais de 300 anos, quase 400 anos, né, como um modelo de organização da nossa sociedade, né? Essa dimensão, né, esse dado estruturante da sociedade, que tem essa história, né, do colonialismo e da escravidão, ela tem reflexos na dimensão institucional, ou seja, no modo como as nossas instituições se organizam, no modo de regulação da nossa economia e do mercado de trabalho, na educação, no plano da educação, né, onde a população negra está subrepresentada em determinados espaços, pouco presente na universidade, bem mais presente agora depois da política, né, de ações afirmativas, mas ainda não tão presente quanto se gostaria na composição dos currículos, né, das escolas, das universidades, no plano da saúde, no plano do meio ambiente, né, com a Conferência do Clima recém-terminada, né, um dos temas mais discutidos foi exatamente do racismo ambiental, né, que afeta, no caso brasileiro, sobretudo população negra e população indígena. Nos dados de segurança pública, né, Daiane começou apresentando aí dados do Atlas da Violência, no acesso à justiça, no acesso desigual a oportunidades e espaços de lazer, nas relações cotidianas, né? Tem trabalhos muito interessantes, por exemplo, sobre racismo recreativo, né? Entre outras dimensões, né? Só para a gente pensar isso assim do lugar do racismo na sociedade brasileira e, portanto, da importância da gente discutir isso, né? Isso aqui, talvez, do jeito que eu falei, possa parecer assim meio abstrato, mas se a gente dá uma olhada em alguns dados, isso se torna muito presente, né? É possível pensar isso assim com uma concretude enorme. Se a gente pensar a pandemia de Covid-19 que a gente ainda está vivendo, né? Infelizmente, a gente
a gente tem avançado na superação dessa situação, mas a gente continua ainda vivenciando esse processo, né? Já existem muitos trabalhos que pensam, né, a pandemia de Covid-19 do ponto de vista de dados sobre raça e classe, né? E eu trouxe para cá um desses trabalhos, que é do Núcleo de Operações de Inteligência em Saúde, né, liderado por um grupo lá da PUC-Rio. Eles analisaram dados, gente, de 30 mil casos, né, do ano passado, confirmados para a Covid. Vejam bem, as chances de um paciente negro, né? Negro é uma categoria que o IBGE usa que combina pretos e pardos, né? De um paciente preto ou pardo, né? Analfabeto, morrer de Covid era 3,8 vezes maior do que uma pessoa branca com ensino superior, né? 76%, então, né, dessa população preta e parda vivenciavam essa experiência de morte, enquanto 19,6% da população branca com ensino superior, né? Um outro dado para trazer essa concretude aí são dados sobre desemprego, né? A gente sabe que o desemprego assola a sociedade brasileira nesse momento, né? É um elemento adicional aí da crise. E se a gente pega os dados de desemprego e trabalha esses dados, né, por raça e cor, a diferença na proporção de pessoas ocupadas, eu trouxe aqui, gente, um estudo sobre mercado de trabalho do IPEA desse ano. Eles analisam aí não apenas esse cenário atual, eles pegam um período aí mais ou menos de 2012 até agora. Aí olha só, em 2015, a diferença percentual de ocupação entre negros e brancos era de 2,4 pontos percentuais, né? Em 2020, a gente podia pensar assim, bom, de lá para cá, esforços têm sido feitos e a coisa melhorou, né? Infelizmente, não. Em 2020, a diferença entre negros e brancos é de 5,3 pontos percentuais, né? Em 2015, no caso da população negra, a ocupação era de 55,1%, e em 2020 ela cai para 45,9%. Tá? Um outro dado, a Daiane, inclusive, já fez referência a ele, que está aqui no Atlas da Violência, né? Tanto para a população indígena quanto para a população negra, que são os dois grupos, né, racializados, dois principais grupos racializados negativamente no Brasil, né, a violência é um dado muito importante. No caso da população negra, só repetindo aí um dado muito significativo, absurdo, na verdade, né, que a Daiane trouxe, 77%, né, das pessoas vítimas de assassinato no Brasil, né, elas são negras, homens, sobretudo, né? A chance de um negro ser assassinado é 2,6 vezes maior do que de um não negro no Brasil. Né? São dados assim, tanto do desemprego quanto da pandemia, como esse dado do Atlas da Violência. Eu quis fazer a seleção dessas três dimensões, porque a gente não está falando aqui de um dado, de uma consequência menor do racismo, gente, a gente está falando da própria condição de sobrevivência, né? É a chance de estar vivo ou não estar vivo na sociedade brasileira, né? Ela passa por essa questão racial, né? Os números são muito desiguais
para diferentes grupos da nossa sociedade. Então, eu acho interessante situar isso para a gente pensar nessa dimensão estruturante do racismo e pensar nos enormes desafios que a gente ainda tem aí. Daiane, eu não estou controlando o meu tempo, então, se eu estiver já pertinho, você me avisa, tá bom? Acabei me distraindo aqui. Nos anos 2000, voltando um pouco para aquela questão, né, da importância de ter um Dia da Consciência Negra e de pensar essa questão. Nos anos 2000, mais precisamente em 2001, a ONU realiza a terceira Conferência Mundial de Combate ao Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerâncias Correlatas, né? Essa é uma conferência que já teve outras edições no passado, evidentemente, né? Essa é a terceira. E essa conferência ela foi muito importante e muito importante para o Brasil, né? Primeiro porque as organizações da sociedade civil, né, vinculadas ao movimento negro brasileiro, sobretudo as mulheres negras, né, elas conseguiram reunir uma comitiva de participação muito significativa e muito atuante, né? E dessa conferência, né, o Brasil assume compromissos, né, vários compromissos de uma agenda antirracista, né? O Brasil e outros países do mundo. Essa era a ideia da conferência, né? Então, vou citar só para vocês algumas coisas que aconteceram aí nesse período que vão construindo uma agenda antirracista que eu espero, né, que seja uma agenda cada vez mais fortalecida e um compromisso de todos nós, institucionalmente e individualmente, né? É criada a Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial no âmbito da Administração Pública Federal. É criada a Lei 10.639, depois a Lei 11.645. Essas leis, gente, elas alteram a Lei de Diretrizes e Bases da Educação para incluir conteúdos obrigatórios de ensino de história e cultura brasileira e dos povos indígenas na escola. Eu, quando fiz a minha formação escolar, eu não tive esse tipo de formação, né? A gente ouvia, né? A gente tinha aula sobre a presença dessa população, mas sem saber, né, das suas contribuições culturais, das suas singularidades, né? E essa lei institui essa necessidade da presença desse grupo de formação nacional na educação de todos os brasileiros, né? Em 2010, é promulgado o Estatuto da Igualdade Racial, né? A Lei 12.711, ela cria a política de cotas para as universidades públicas federais, né? Vocês, sobretudo no Poder Judiciário, devem lembrar que teve todo um embate sobre a constitucionalidade das cotas, né? Que foi decidida pelo STF. Em 2016, né, aparece uma portaria que cria uma política de cotas na pós-graduação para as universidades federais, né? Essa portaria está em vigor, ela existe. Meu programa de pós-graduação, por exemplo, aliás, todos os programas da UFPB adotam, né, uma política de reserva de vagas. A gente pode citar também a Lei 12.990, que também estabelece reserva de vagas em concursos públicos na administração federal. Vejam, nesse contexto aí, a gente tem, primeiro, o Estado brasileiro reconhecendo, né, o lugar do racismo na produção de desigualdades raciais e, simultaneamente, né, uma vez que o Brasil assumiu esses compromissos de uma agenda antirracista, né, a adoção de um conjunto de medidas para mudar esse cenário, né? A gente costuma, no senso comum, assim, né, o racismo ele costuma ser pensado como alguma coisa que dissesse respeito, sobretudo, às populações racializadas negativamente, né? População negra, população indígena, como se fosse uma questão referente a esses grupos, né? Eu já vivi várias situações na universidade, né, sendo parte desses grupos de investigação e sendo quem eu sou, em que a discussão sobre o racismo normalmente é pensada assim, é como se fosse uma coisa de vocês, né?
E, na verdade, eu acho que talvez a coisa mais importante que eu tenha para dizer aqui hoje, né, seria da gente repensar o racismo a partir da sua dinâmica, né? E quando a gente pensa o racismo a partir da sua dinâmica, a gente vai pensar discriminação, mas a gente vai pensar também privilégio, né? A maior parte, assim, muitos estudos recentes sobre a dinâmica racial do Brasil são estudos sobre branquitude, né? E esses estudos sobre branquitude eles vão pensar como é que se relacionam simultaneamente discriminação e privilégio, né? O que seria, então, esse chamado privilégio da branquitude, né? Que esses estudos vão problematizar, né? Numa sociedade racializada, numa sociedade de racismo, como é a sociedade brasileira, né? O simples fato de alguém não ser identificado com os grupos racializados negativamente, né, negros e indígenas, faz com que ele tenha o privilégio de não ser discriminado. O que isso significa? Não ser considerado suspeito em determinadas situações, né? Poder contar com a expectativa de respeito, de reconhecimento das suas capacidades, da sua integridade física, né? Vamos lembrar aí dos dados do Atlas da Violência, por exemplo, né? Por que ele atinge de modo tão diferencial negros em relação aos brancos, né? Então, essa racialização positiva, né? Vamos chamar aí a branquitude como uma forma de racialização positiva, ela se converte, então, nesse privilégio, né? No privilégio de ser branco. Deixa eu tentar dar um outro exemplo aqui para tentar amarrar isso, né? Algumas pesquisadoras trabalham com um conceito que chama, né, uma ideia de que elas chamam de pacto narcísico da branquitude, né? Um conceito que apareceu vinculado a processos de recrutamento, por exemplo, né? O que seria esse pacto narcísico da branquitude, né? Uma ideia de que pessoas brancas em processos de recrutamento, esse é um conceito bem mais amplo, estou dando uma simplificada aqui para falar desse caso específico do recrutamento, né? Mas que pessoas brancas recrutando outras pessoas para uma vaga de trabalho, elas tendem a estabelecer esse pacto aí narcísico da branquitude, ou seja, um certo pacto de identidade que vai privilegiar pessoas brancas em relação a pessoas negras. Vamos imaginar que a pessoa tem uma vaga lá, que ela tem duas pessoas com as mesmas competências, né? Muito provavelmente ela vai fazer uma escolha ali baseada nessa ideia de um pacto narcísico da branquitude, né? Uma escolha de recrutamento muito provavelmente pela pessoa branca, né? Nesse princípio aí de identidade de um pacto narcísico, né? Que essa ideia considera. E eu acho importante dizer isso exatamente para quando a gente pensar o racismo, pensar em que medida, né, ocorre a discriminação, em que dinâmica e medida ocorre o privilégio, como é que todo mundo, né, que faz parte da nossa sociedade, todo mundo que está envolvido nessa dinâmica pode tomar parte dela para mudar as coisas, né? Independente, sem que o racismo seja pensado como algo que diz respeito só a um grupo racial no Brasil. Outro dado bastante relevante aí dessas desigualdades raciais, que faz a gente pensar nessa ideia, né, dos privilégios da branquitude, né, e dos processos de discriminação, eu peguei um dado do SISDEPEN, que é um sistema de informação, né, do sistema penal brasileiro. Gente, é muito impactante esse dado, né? Primeiro porque a população do sistema prisional brasileiro cresceu muito nos últimos anos, né? E segundo, que
uma quantidade assim muito, muito grande, né, da composição desse sistema prisional, ele é formado por pessoas pretas e pardas, né? Essa categoria que o IBGE define, se a gente juntar as duas, né, nessa categoria negra, quase que a totalidade desse sistema é formada, né, por pessoas negras, né, que estão encarceradas. Isso precisa ser primeiro pensado para entender como é que se chega a esses números, né? E o racismo é um racismo institucional, né? É um elemento aí importantíssimo. Pensar não só como se chega nesses números, mas pensar como é que a gente sai deles, né? Porque se a gente pensar assim, os dados da população brasileira, né? Não há parâmetros de comparação, ou seja, a população negra e parda ela está sobre-representada nesses dados, né? Não tem um equilíbrio aí entre o que é a presença dessa população fora do sistema prisional e dentro do sistema prisional. Por sua vez, se esse aqui, né, o retrato do sistema, da composição da população do sistema prisional no Brasil, essa daqui é a representação da composição racial do Poder Judiciário no Brasil, né? Esses dados são do Censo do Judiciário, de 2013. Eu dei uma buscada, pelo que eu entendi, eu acho que não tem dados mais recentes, eu tenho a impressão que esse é o mais recente, mas, sendo ou não o mais recente, esses dados são muito contundentes. Olha só, gente, de 62 a 71, a proporção de pessoas brancas, né, nesse sistema era de 62,4%. A de pessoas, né, pretas e pardas era 37,6%, né? Isso lá em 62 e 71. Entre 2012 e 2013, quando foram coletados esses dados, né, ao invés de aumentar, tinha diminuído. Ó. Aqui era 37, aqui é 29,1. Né? Se a gente olhar na linha do tempo, né, numa sequência histórica, a gente vai perceber uma mudança muito pequena, né? Uma pequena subida de percentual, uma queda desses percentuais, mas o dado mais evidente desse gráfico, que é uma fotografia, né, desses quase 60 anos aí do Poder Judiciário brasileiro, é de uma desigualdade continuada, né, na formação dessa composição racial, né? Esses dados, gente, eles nos levam, primeiro, a pensar o racismo na sua dimensão estrutural, pensar como esse processo, né, ele impacta a vida das pessoas, pensar como é que ele se reproduz, porque é esse tribunal branco aqui que julga, né, aquelas pessoas que estão lá no sistema prisional, é inevitável fazer essa relação, né? Porque é assim que funciona, né? Se a gente coloca em relação esses dois retratos, e nos faz pensar que a gente tem aí um desafio enorme, né? Para, de fato, produzir justiça racial no Brasil, né? E o primeiro jeito de encontrar uma solução é reconhecendo o problema, né? Minha fala aqui hoje tem esse sentido de apresentar essa questão e para a gente poder pensar em soluções, né? Poder pensar em caminhos alternativos para essa questão. Eu queria dedicar essa apresentação aqui, já que eu estou na ESMA, né? Nesse campo de produção de conhecimento, queria dedicar essa apresentação ao Luiz Gama, né, cujo compromisso com a liberdade, né, de pessoas escravizadas aconteceu até o último momento aí da vida, e esse ano
A USP forneceu o título de doutor honoris causa para o Luiz Gama, né, que atuou como advogado, como rábula naquele momento, mas sem essa titulação que veio nesse ano e faz muita justiça ao papel histórico que esse homem brilhante, né, teve na história brasileira. Eu termino por aqui, gente. Obrigada. Maravilhosa a fala da professora Cristina, né? Chega, deixa a gente com gostinho de quero mais, mas aí nós vamos continuar agora, né? Ainda temos muito aqui nessa tarde para aprendermos, né? E nesse momento nós vamos ouvir agora a doutora professora Francisca Leite Duarte, que é advogada, membro da Comissão de Combate ao Racismo e Discriminação Racial da OAB Paraíba, ouvidora geral da OAB, também Paraíba, conselheira do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres e diretora-geral da Rede de Sororidade, também da OAB Paraíba. Seja bem-vinda, professora, fique à vontade. Boa tarde a todas e todos. Eu gostaria de fazer, Daiane, uma retificação com relação a ser professora. Eu não sou professora, certo? Houve um lapso, um equívoco, não é? O que eu gostaria muito e me sentiria muito honrada se eu fosse, mas me encaminhei para o lado do direito, não sou professora, não sou da academia, só advogo e participo dessas instituições, da instituição OAB, na qualidade das funções que você acabou de mencionar. Mas ser professora seria, para mim, uma glória. Porém, a vida, não é, nos trai muitas vezes e nos tira também de determinadas funções e nos joga para outras. E assim caminha, não é, a humanidade. Nem sempre fazemos o que queremos. Se bem que tentei, né? No passado, bem remoto, eu tentei, fui professora do ensino, a época do ginásio. Ensinei história, mas não prosperou. Eu quero cumprimentar, né, todas as pessoas que estão neste conclave, saudar a todos e todas em nome de doutora Daiane, que é diretora pedagógica da ESMA, e não poderia deixar de parabenizar pela iniciativa de trazer aqui para nós, principalmente, esse debate para a Escola Superior da Magistratura, porque aqui se encontra, não é, os nossos magistrados, aqueles profissionais de um alto nível de conhecimento técnico que pode e deve ajudar e contribuir muito para que a justiça seja feita com relação às práticas do racismo. Quero cumprimentar e saudar a doutora Cristina Matos, que brilhantemente fez uma explanação tão profunda e tão fantástica que eu vou me recolher um pouco e falar simplesmente algumas coisas que ela praticamente disse tudo, entendeu? Mas como o racismo é algo muito complexo, de tudo tem que se falar, não é, sobre o racismo, por mais que se fale, por mais que a doutora Cristina tenha me ensinado, inclusive, não é, que o racismo é uma, digamos assim, é uma mácula no passado, não é, da população negra. Mácula essa
que não teve nenhuma... as pessoas negras não contribuíram para isso, muito pelo contrário. Essa história que até hoje sabemos foi dita pelos opressores. E é preciso que nós passemos a contar essa história a partir dos relatos dos oprimidos. Eis porque temos que fazer essa ressignificação, essa descolonização, que a população negra realmente não teve culpa de ter sido tão massacrada, tão cruelmente tratada. Porque nós, inclusive, nós somos pessoas altamente intelectuais, nós somos pessoas que temos um conhecimento do que seja a dignidade da pessoa humana. Tanto o é que houve uma resistência no passado na escravidão, que eu vou fazer aqui, doutora Cristina e doutora Daiane, um breve histórico da escravidão, apenas para dizer que, à época, houve uma violência generalizada, mas que agora parece que está sendo reprisada essa situação, não só aqui no Brasil, como no mundo. Como, por exemplo, a morte de George Floyd, muito recentemente, não é? Todos assistiram, a humanidade, o planeta Terra, as pessoas assistiram impotentemente uma pessoa negra sendo sufocada, sendo tirada a vida, como se ali nós estivéssemos assistindo um espetáculo. E isso dói. Quer dizer, as dores do passado não são tão diferentes das dores da atualidade. Vimos também uma pessoa negra morta aos olhos também das pessoas presentes que não fizeram também absolutamente nada, que foi o caso de um cidadão morto no supermercado, salvo engano, Carrefour, aqui no Brasil. E assim, eu quero dizer que a violência da escravidão, o que houve de dores, de derramamento de sangue, daquelas pessoas vindo a forças nos navios negreiros vindo da África aqui para o Brasil, trazidos pelos colonizadores, essa situação nunca foi aceita. Muito pelo contrário, sempre foi combatida e com muita garra, com muita gana, tanto assim, nós temos um exemplo, dentre vários, nós temos Zumbi, que foi um dos maiores líderes da escravidão. E, como se diz, a população negra era tida como coisa, como mercadoria. Eram escravos que, chegando aqui no Brasil, eles trabalhavam para os colonizadores, mas trabalhavam à base do chicote. É tão diferente agora? Porque nós sabemos que, no mercado de trabalho, as pessoas negras, que têm os mesmos currículos das pessoas brancas, assumindo as mesmas funções, nós sabemos que nessa pirâmide social existe a hierarquia, ainda com os brancos no topo, no mercado de trabalho, exercendo as mesmas funções. Primeiramente, o homem branco, que ganha mais do que as pessoas negras. Depois vem a mulher branca, que, exercendo as mesmas funções, ganha mais do que os outros grupos. Aí vem o homem negro e, por último, a mulher negra, que é a última da pirâmide. Esse quadro trágico, e que nós sabemos
que está no entorno da sociedade, se nós formos fazer uma relação com o passado, claro que houve mudanças, mas é preciso que haja mais mudanças. É preciso que nós tenhamos essa consciência que o racismo aqui no Brasil, a doutora Cristina me ensinou, e eu posso dizer porque ela é uma professora que tem conhecimento, eu aprendi com ela e vou dizer agora. Esse racismo estrutural existe. O racismo institucional existe. E não podemos negar, porque o negacionismo faz com que o racismo se perpetue. Nós não podemos dizer somente eu não sou racista. Nós precisamos ser antirracista e fazer uma indagação para dentro de si mesma. O que é que eu estou fazendo para mudar esse quadro que passou 350 anos, 3 séculos e meio, nos maltratando as pessoas negras? E hoje as mudanças são tão tímidas que quase são imperceptíveis. Robin DiAngelo, no seu livro, né, que não basta não ser racista, sejamos antirracistas, repetindo. Djamila Ribeiro, que também é uma filósofa estudiosa da temática, fala que enquanto não houver democracia, igualdade racial, não haverá democracia neste país. E a situação está tão complicada que temos que falar sobre o racismo todo dia, se possível, o dia todo. É uma luta nossa de cada dia. E o Poder Judiciário, agora, numa decisão que eu considero realmente avançada, no sentido de combater realmente o racismo, proferiu uma sentença relacionada a uma mulher, inclusive uma idosa com 80 anos de idade, que chamou uma frentista de negra nojenta. E o Poder Judiciário já não tem o mesmo olhar do passado em classificar uma conduta dessa natureza como se injúria racial fosse. E considerou que houve aqui, nesse caso específico, um ato racista, um fato que contribuiu para o pensamento do Poder Judiciário, precisamente do STF, considerar que foi um racismo. E o Estado brasileiro, apesar, né, de criar legislações específicas visando o combate dessa prática nociva, que é o racismo, as penalidades, elas são brandas para a malignidade da conduta racista, que fere a alma das pessoas, que mata as pessoas, que mata os sonhos das pessoas, que humilha, que pisoteia, que massacra, que agride a personalidade e a honra da pessoa. Então, eu estou muito otimista com relação à atuação do Poder Judiciário com relação à tipificação da prática do racismo e da injúria racial. Até porque a nossa Constituição Federal, e vocês me permitam aqui, eu estou me atendo às normas, às leis, porque eu acho importante falar sobre, principalmente, o comportamento do Poder Judiciário, que vem demonstrando que está realmente contribuindo, tentando mudar o que antes não era visto, né? Porque a Constituição de 88 tem um princípio que resguarda o valor da dignidade da pessoa humana. Quando diz, constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, construir uma sociedade livre, justa, solidária,
bem como promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação e erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades raciais, está previsto na nossa Constituição. Também a República Federativa do Brasil, no plano das relações internacionais, deve velar pela observância dos princípios da prevalência dos direitos humanos e do repúdio ao terrorismo e ao racismo. No artigo 5º da nossa Carta Magna, nossa Carta Verde, a nossa Carta Cidadã, consagra o princípio da igualdade e punição para qualquer discriminação aleatória aos direitos e liberdades fundamentais e anuncia que racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão. E agora, numa decisão recente, a injúria racial se equiparou à penalidade do racismo. Porque a Lei 7.716, que cuida sobre os crimes de racismo, diz que é imprescritível e inafiançável. E o crime comporta a liberdade tão somente provisória. Enquanto a injúria racial, no artigo 140, no parágrafo 3º do Código Penal, diz que, quando o autor ofende a dignidade da pessoa, utilizando elementos de raça, cor, etnia, religião, condições de pessoas idosas e portadoras de pessoas de deficiência física, atinge uma determinada pessoa, pena de 1 a 3 anos. Ou seja, o Poder Judiciário, os magistrados, em um tempo agora muito próximo, muito de agora, nunca aplicava a penalidade da conduta racista, tal qual o crime de racismo, tal qual a Lei 7.716/89. E sim, sempre aplicando a pena de injúria racial, que é um crime prescritível, hoje não mais, no dia 20/10, saiu essa decisão do STF, que mudou a opinião, certo? Mas tudo quanto existia no passado de crimes racistas eram tidos como crimes de injúria. Aí eu volto a dizer aqui e falar nessa idosa de 80 anos que foi condenada por injúria racial a 1 ano de reclusão e 10 dias na primeira vara criminal de Brasília, quando ela disse que uma frentista era uma negrinha nojenta. Olha, na injúria, o bem tutelado é a honra subjetiva da pessoa. E o racismo é um bem jurídico tutelado à dignidade da pessoa humana. Então, nessa decisão, o Alexandre de Moraes, ele considerou que essa senhora idosa tinha praticado um crime de racismo, e não de injúria racial. Ele entendeu que esse crime era inafiançável e imprescritível, que a prática do racismo, essa prática do racismo vale como uma pancada forte na alma da pessoa, e não poderia ter confusão nenhuma ao ponto de achar que essa conduta havia sido de injúria racial. Eu estou lendo aqui a opinião desses magistrados porque eu achei muito interessante. O ministro Barroso destacou os efeitos sociais do racismo reproduzido não só em ofensas, mas também em atos cotidianos, sem que muitos tenham consciência disso. Ele diz mais: estamos todos precisando passar por um processo de reeducação nessa matéria e nesse sentido. E Carmen Lúcia, também opinando sobre
este caso. Opinião que mesmo, Carmen Lúcia disse, e opinou, que mesmo no caso de injúria racial, a vítima não é apenas a pessoa ofendida, mas toda a humanidade. Lewandowski declarou que o racismo não se limita às condutas previstas pela Lei 7.716/81. E o presidente do STF, Luiz Fux, ressaltou que a jurisprudência sobre o tema vem se desenvolvendo no sentido de conferir proteção ampla às vítimas de racismo. Essa decisão, elogiada pelo professor e advogado, que doutora Cristina me ensinou, que era um grande, realmente, jurista, quando diz que o racismo é também estrutural e institucional, que foi o filósofo Silvio Almeida. E o filósofo e advogado Silvio Almeida se manifestou sobre essa decisão recente, agora, do dia 20 de 10, decisão do STF, e disse o seguinte: apesar do direito penal ser um instrumento bastante limitado para o enfrentamento do racismo, a decisão do STF foi acertada, e com isso será possível que as ofensas de cunho racista tenham o tratamento adequado por parte do sistema de justiça do Brasil. Então, a decisão do STF reafirma a posição do STJ, que afirmou que o entendimento de que a injúria racial é uma modalidade do crime de racismo. Portanto, não pode estar sujeito aos prazos decadenciais. É isso. F. Fachin falou da seguinte forma, se manifestou no seu voto: há racismo no Brasil. É uma chaga infame que mata e que marca a interface entre o ontem e o hoje. E ele comentou, embasando o seu voto na Constituição Federal, e disse o seguinte: o imperativo constitucional, por conseguinte, não pode eclipsar a memória, de evento traumático pós-escravidão, ainda não finalizados, contra a população negra no Brasil, reconstituída especialmente com testemunhos oculares de experiências e negações a sobrevivências. Ele criticou o ministro, que foi ele o único que votou contra, um dos ministros, que disse que a cidadania racial possui uma dimensão subjetiva, porque ela implica a existência das condições necessárias para o reconhecimento de segmento minoritário. E que eu quero chamar a atenção para nesse termo minoritário, porque a população brasileira não é minoritária. Muito pelo contrário, a população brasileira, gente, complementando, é majoritariamente negra. Então, nós não podemos tratar de modo minoritário, não é minoritário. Nós somos 56% da população brasileira. Nos espaços de poder, nós não temos essa representatividade, nós não temos, claro. Mas nós temos aproximadamente 800 mil pessoas encarceradas, e essas pessoas são negras. Com isso, eu quero dizer que o Poder Judiciário pode, porque detém o poder que lhe é atribuído pelo Estado, de realmente coibir, erradicar e nas suas decisões não ter nenhum titubeio. Porque a doutora Daiane me ensinou também no comecinho da sua fala que a violência é clara, e ela pesquisou, e ela mostrou o mapa da violência, que realmente é inadmissível
continuarmos assistindo de braços cruzados, condutas mortíferas do ponto de vista de matarem as pessoas pelo simples fato da sua cor da pele não ser aceita no Brasil. Então, acho muito importante essa discussão, esse debate aqui na ESMA. Por essa escola, eu voltei agora, há muito tempo atrás, fiz a minha pós-graduação nela, e tenho muito apreço. E estou muito, eu diria, lisonjeada, modestamente, em voltar aqui para fazer essa minha fala modesta, na condição de, eu não diria palestrante top, porque a palestrante top é a doutora Cristina, que tem um currículo maravilhoso, que pesquisa, que é fantástica, e que eu aprendi, doutora Cristina, tanto com a senhora em pouco espaço de tempo, que só tenho que lhe agradecer por estar nesse momento aqui, na ESMA, na Escola Superior da Magistratura, nos ensinando que o racismo é inconcebível e que o racismo é preciso ter cuidado, porque ele é, de certo modo, muitas vezes disfarçado, velado. É por isso que é importante ter mais negros nos espaços de poder. No Poder Judiciário, nós não temos praticamente pessoas negras, são as pessoas que vão decidir, não é? A vida, a honra, a dignidade das pessoas negras quando são massacradas, quando são humilhadas, quando são mortas no meio da rua e que ninguém faz nada. O Poder Judiciário pode, sim, fazer, quando nas suas decisões podem ser aplicadas normas mais rígidas. A injúria racial é cafezinho pequeno. A injúria racial não pode ser decidido uma honra, a honra das pessoas negras, a dignidade das pessoas negras. Não podem ser, os crimes não podem ser tipificados como crime de injúria. Tem que colocar na caixa, enterrar, sepultar essa história de injúria racial. Vamos trabalhar com o racismo, que é o racismo que mata as pessoas, é o racismo que humilha, é o racismo que violenta a alma, quando não mata fisicamente, mata os sonhos. São as pessoas negras que moram nas favelas porque não têm condição o suficiente para ter uma vida digna. E quando se faz uma busca policial, se alguém está sendo acusado de criminoso, de bandido e de marginal, a polícia faz um arrastão nas favelas e vai matando o que veio pela frente primeiro, pelo fato da sua cor da pele. Nós sabemos disso e nós temos que ter a coragem de assumir as nossas omissões. Nós temos que ter a coragem de dizer que as pessoas negras não podem mais serem confundidas com bandidos. Eu já fico imaginando quando há uma perseguição, que há uma acusação que uma pessoa foi morta, já procuram pela cor da pele, a exemplo de uma decisão em Florianópolis que uma juíza teve a cara de pau de julgar um crime de homicídio, que a pessoa que matou, né, ela julgou pelo fato da cor da pele, da etnia. Quando dizem que negro tem propensão de ser violento, isso dito por um representante do Poder Legislativo do Estado de São Paulo, um deputado, quando ele foi perguntado o que achava do encarceramento em massa das pessoas negras. E ele responde, na maior frieza, que negros tinham realmente propensão a ser violentos. Então, gente, é preciso mais negros, mais pessoas negras no Poder Legislativo, no Poder Judiciário, na Ordem dos Advogados do Brasil, que é a casa que me representa, que não é diferente das outras, também tem seus racistas de plantão. Eu ouvi de um colega, Francisca Leite,
também, conversando sobre cotas raciais, quando ele me disse, a negada quer muito privilégio. Gente, é horrível você ouvir de um advogado que se comprometeu em fazer justiça, que é essencial à administração da justiça, dizer que as pessoas negras querem privilégios por questões das cotas. As cotas são ações afirmativas que o Estado deve à população negra. Porque quando houve, em 1889, em 13 de maio, que a princesa Isabel aboliu os escravos, o pior dia para as pessoas negras foi o dia seguinte, foi o dia 14 de maio, que as pessoas negras não sabiam para onde ir. E sem ter capacitação profissional para estarem no mercado de trabalho, porque lhe foi negado o direito à educação, direito à segurança, à vida, à alimentação. Então, esse 13 de maio, realmente, não poderia ser, certo, tão enaltecido. O dia 20 de novembro, sim, que é uma data que Zumbi dos Palmares morreu assassinado por lutar pelos seus direitos e direitos à dignidade dos seus ancestrais. Dia 20 de novembro, sim, é uma data digna de ser comemorada, porque nós temos que ter essa consciência negra. Nós temos que mostrar a história contada pelos oprimidos. Nunca nós nos rendemos aos opressores, nós nunca ficamos calados. Pelo contrário, sempre fomos da resistência. Zumbi morreu, mas morreu assassinado e com dignidade. A história conta que a sua companheira, chamada Dandara, que era estuprada, que seus filhos não se alimentavam porque ela tinha que ser ama de leite dos filhos das mulheres brancas. E ela morreu, suicidou-se, porque não suportou as dores do massacre, das tragédias humanas daquele momento. Então, nós somos resistentes, estamos em resistência. É o dia todo dia nós temos que estar de olhos abertos, porque o passado está bem presente aqui conosco. E são com essas palavras, não sei se eu extrapolei meu tempo, mas aí eu lembrei agora de Martin Luther King, quando ele diz que as pessoas não nascem racistas, elas aprendem. Assim como elas aprendem a odiar, elas podem ser ensinadas a amar. E Angela Davis também diz, na sua fala muito lúcida, que enquanto não houver igualdade racial no Brasil e no mundo, não haverá democracia. E com essa frase eu encerro aqui as minhas modestas palavras, porque todo mês de novembro vem em mim uma ebulição, uma vontade de pegar um drone, não sei o quê, um avião e sair pelos ares. Somos todos iguais. E não só é no papel, não é porque também a Constituição nos assegurou esse direito, porque é um direito natural, é um direito do ser humano, ter dignidade, ser respeitado, ser livre. E essa sociedade tem que acordar para isso. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Francisca. Deu para sentir realmente a sua ebulição, a sua vontade de falar desse tema, né, que é um tema assim, realmente que precisa ser falado, essa questão da consciência negra. É muito interessante a gente ouvir isso, né, a questão da abolição da escravatura, que a gente, muitas vezes na escola, né, falando da minha área específica, que é a educação, a gente é acostumado a comemorar esse dia, mas muitas vezes a gente não pensa realmente assim, e agora? Pronto, os escravos foram libertados, né? Libertados, entre aspas, mas não tiveram a educação
não tiveram acesso às políticas sociais, e o que será que eles pensaram nesse momento, né? Para onde vamos, como vamos sustentar nossa família? A gente não vê como um momento também de dificuldades, né, que eles passaram naquele momento. A gente só acha que foi uma coisa muito boa, muito bela, né, daquele momento, mas esse dia de consciência negra também, a gente despertar de que é um momento de resistência, de luta, de comemorar realmente, porque embora houve todos esses massacres, todas essas questões históricas, mas o povo negro resistiu, né? Houve realmente uma luta e ainda há. Nós travamos essa luta diariamente, né? Então, muito obrigada pelas palavras de vocês, né, doutora Francisca, professora Cristina, e aproveito aqui também para fazer uma correção. Não sou doutora ainda, estou estudando, né? Estou no período de qualificação da minha tese de doutorado em educação. Por enquanto, sou mestra em educação. Pode ficar à vontade para chamar só Daiane mesmo, ou professora Daiane, como queiram, certo? Então, nós tivemos aqui muitos elogios no chat, né, com relação às falas de vocês. E tivemos também aqui algumas perguntas, aproveitar aqui para dizer ao pessoal que ainda queira, né, fazer suas perguntas, ainda temos tempo. O nosso webinário vai até às 16 horas, então temos um tempinho ainda, mas as perguntas aqui já começaram a chegar, tem outras que chegaram no meu privado, que eu já anotei aqui também. Então, vamos lá para esse momento agora tão importante de interação, né, com o pessoal que nos assiste via Zoom e via YouTube. Então, primeira pergunta aqui de Francisco. Ele diz o seguinte: o fato do Brasil ter sido praticamente a última nação civilizada a abolir a escravatura, bem como essa velada discriminação racial existente no Brasil desde sempre, contribuiu de alguma forma para esse quadro de preconceito latente no país? Fiquem à vontade, qualquer uma das duas que queira responder, certo? Eu vou lançando as perguntas e vocês fiquem à vontade. Daiane, por gentileza, querida, porque meu som aqui falhou. Por favor, daria para repetir a pergunta? Repito, sim. O fato do Brasil ter sido praticamente a última nação civilizada a abolir a escravatura, bem como essa velada discriminação racial existente no Brasil desde sempre, contribuiu de alguma forma para esse quadro de preconceito latente no país? Conseguiu entender? Doutora Francisca, nos ouve? Doutora Cristina, quer ir respondendo enquanto a doutora Francisca ajeita o som? Pode ser. Bom, eu queria começar agradecendo assim pela fala da doutora Francisca, e é muito bom ouvi-la, né? Ouvir essa fala que de uma experiência que está situada, né, no âmbito do poder judiciário, né, de uma atuação no âmbito do sistema de justiça brasileiro, e também muito bom lhe ouvir falar e desnaturalizar, né, essa dimensão da desigualdade, situar, problematizar e pensar, sobretudo, em termos de resistência, né? Isso é emocionante, inclusive, né, de ouvir. Então, queria agradecer pela sua fala. Em relação à pergunta, certamente, né, a nossa história colonial e também de uma escravidão tão longeva, ela não pode ser desconsiderada, né, nesse cenário de produção ativa de desigualdade racial, né? Eu acho interessante pensar assim, porque a gente, quando assim tende a pensar, a naturalizar certas relações, eu até anotei um trecho aí sobre essa decisão do dia 20/10, que a doutora Francisca comentou, né? Em que
a situação não foi classificada como injúria racial, mas crime de racismo, e eu acho que era a sentença do Alexandre de Moraes, né? Do ministro Alexandre de Moraes, falando que estamos precisando todos passar por um processo de reeducação em relação a esse tema, né? Passar por esse processo de reeducação é passar por um processo de desnaturalização dessas relações, né? Se a gente pensar que a gente teve tanto tempo de escravidão, isso deixou marcas assim muito profundas na nossa sociedade, né? A construção de uma desigualdade que era naturalizada e que se estendeu para o pós-abolição, né? Isso que a doutora Francisca comentou do modo como a abolição aconteceu, né? E aí uma coisa super importante que ela falou que eu queria fazer coro. O 20 de novembro também é eleito como uma data significativa, né, para pensar as relações raciais no Brasil e essa dimensão da consciência negra, porque a população negra não se reconhecia no 13 de maio. Né? Assim, o 13 de maio não significou uma abolição efetiva, né? Porque as condições de vida não foram garantidas, uma mudança das condições de vida não foi garantida, né? Naquele dia seguinte do 13 de maio. Então, assim, para fechar e não ocupar mais tempo, sim, eu considero que esse é um aspecto importante, tanto esse histórico, e o modo como essa ideia de democracia racial, né, essa ideia do preconceito, de ter preconceito, é muito eficiente para garantir, né, para perpetuar o racismo na sociedade brasileira. E por aqui. E agradeço a pergunta. Ótimo. Vamos para mais uma pergunta também do Francisco. As políticas públicas afirmativas em vigência no país são positivas na luta contra o racismo? Nesse caso, o papel do judiciário poderia ser mais preponderante? Em que sentido e como? Para quem foi a pergunta? Não estão sendo direcionadas. Não Fiquem à estão não, vontade. né? Fique à vontade. Doutora Cristina, me permita responder, né? Não sei se eu entendi bem. Porque está horrível o meu som. Com relação às políticas públicas, não é isso? Isso, políticas públicas afirmativas. Oh, meu Deus, está horrível para eu ouvir. Repete aí, querida, por favor. Agora parece que vai melhorar. Ou está conseguindo ouvir bem? Agora era um fiozinho aqui que estava... diga aí, eu estou ouvindo. Então, vou repetir a pergunta. As políticas públicas afirmativas em vigência no país são positivas na luta contra o racismo? Nesse caso, o papel do judiciário poderia ser mais preponderante? Em que sentido e como? Olhe, sem dúvida nenhuma, eu tenho certeza que as políticas públicas afirmativas vão paulatinamente fazendo as devidas correções. Não vai resolver, logicamente, né, um problema que se arrasta, não é, há séculos a fio, mas vai minorando. Por exemplo, a questão das cotas, um exemplo agora das cotas raciais, vamos supor, no sistema OAB, apesar, né, de ser a Casa da Cidadania e dos Direitos Humanos, nós não temos essa representatividade das pessoas negras, dos advogados negros ou das advogadas negras nos espaços diretivos, nos espaços de poder. Quando agora nós lutamos muito para esse quadro mudar. Como não tem um censo, como nós não sabemos quantas pessoas negras têm inscritas nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, nós fizemos pelo menos um debate amplo nacionalmente e pedimos que fosse
feito o censo. Enquanto isso não for feito, nós pedimos que fossem 30%, pelo menos, das vagas nos espaços da OAB direcionada para as pessoas negras, cotas de 30%. Foi uma luta do Rochedo contra o mar, mas nós conseguimos. E com a questão de gênero, conseguimos 50%. Então, o que é que ocorre? Apareceram pessoas negras no sistema OAB que viviam na invisibilidade. Por quê? Porque somente os brancos, inclusive, o que se direciona para as candidaturas, em termos de recursos, são fortunas, e as pessoas negras ainda não têm, muitas vezes, o poder aquisitivo elevado para concorrer numa eleição da ordem. E, com relação ao Poder Judiciário, pode muito bem atacar, certo, essas mazelas nas suas decisões, como eu disse anteriormente, decidir de forma firme, de forma indubitável, que o crime de racismo tem que ser realmente, como diz a lei, imprescritível, e com a sua tipificação sem titubeio. Esqueçam o Código Penal, porque a injúria, não sei por qual razão, os julgadores acham mais fáceis percorrer o caminho da injúria racial. Eu não sei que medo é esse. É de uma timidez horrível. Entendeu? Então, as políticas, nesse caso, essas ações, o Poder Judiciário pode muito bem coibir, dando as suas sentenças de modo muito justo, ver realmente a justiça na sua frente. Né? E o Conselho Nacional de Justiça está trabalhando também nessa direção das políticas públicas, certo? Das ações afirmativas, como, por exemplo, o Tribunal Regional Eleitoral, que destinou cotas para as candidaturas negras nos fundos partidários, alguma coisa do tipo. Eu não sou eleitoralista, eu sei que as pessoas negras não vão ficar à mercê da sorte por falta de recurso para, digamos assim, manter as suas candidaturas. Entendeu? Então, toda forma de política pública vem para beneficiar e nunca para atrapalhar. Eu acho extremamente importante que o Poder Judiciário siga, certo? Arrisca, basta as suas decisões serem de acordo com a Lei 7.000 do racismo, né? Que é a Lei 7.716/89, certo? Para que a justiça seja feita. Antes tarde do que nunca, não é? Daiane, eu podia só tentar complementar aqui rapidinho, achei muito interessante conhecer essa experiência, né, das cotas e das políticas de ação afirmativa na OAB, que a doutora Francisca trouxe. Queria falar um pouquinho assim, do âmbito dessas políticas na universidade, né? Eu acho que as políticas públicas afirmativas, por exemplo, de acesso à universidade, que já tem, né, um tempo de existência, eu acho que elas são muito, muito importantes sobre pelo menos 3 aspectos, né? E eu acho que daí dá para a gente pensar nisso para outros espaços, né? Essas políticas apareceram, né? Elas estão vinculadas com aqueles compromissos lá que aparecem em Durban, que eu tinha discutido, e elas aparecem por um dado para tentar minimizar, minorar um dado de desigualdade racial muito gritante, né? Não tinham pessoas percentualmente, né? Assim, o número de pessoas negras presentes no espaço universitário, nas instituições públicas, era muito, muito pequeno. Então, primeiro, garantir a presença dessas pessoas. Uma consequência direta disso, né? Que a gente pode observar é que as pessoas
negras que entram nesses espaços, elas são fundamentais para uma ampliação de perspectivas e de conhecimento sobre a realidade racial brasileira, né? Porque elas vão propor um conjunto de temas, né, que não estavam presentes nesse espaço antes, então vão ter um papel importante na garantia de produção de conhecimento. E o terceiro aspecto é que, ocupando esses espaços, né, o que vai garantir a elas ocupar outros espaços para os quais a formação universitária é um pré-requisito, né, como, por exemplo, ocupar o espaço no poder judiciário, um compromisso com essas questões de justiça racial e com conhecimento produzido sobre isso, né? Então, eu acho que, assim, para te responder sinteticamente, é muito, muito importante. E sobre o poder judiciário, que não é, eu não sou uma especialista nisso, mas eu só queria lembrar, assim, que o poder judiciário foi, apesar de todos os avanços que eu acho que ainda precisam, né, ser produzidos, o Poder Judiciário foi, por exemplo, um poder fundamental na manutenção das políticas de cotas no Brasil, né? Em todo o debate sobre a constitucionalidade das cotas, o Poder Judiciário garantiu que elas continuassem, né, permitindo que essa presença e produção de conhecimento e compromisso com justiça racial existisse. Ótimo, excelente. Perfeita a colocação da professora, doutora Cristina. Concordo em número, grau e gênero. Então, vamos a mais uma pergunta. Inicialmente, parabenizar as palestrantes pela competente exposição. E o questionamento que faço é o seguinte: por que é tão difícil o Poder Judiciário reconhecer o crime de racismo? É consequência de um Poder Judiciário formado por uma elite branca e de um racismo institucional no Judiciário brasileiro? Quem responde? Me permita, doutora Cristina, porque hoje eu estou com sede de falar. E esse é o nosso lugar de fala. Nós temos que aproveitar, nem todo dia existe um debate dessa magnitude. Sempre é assim. Repete aí, querida, por favor. Agora, repete aí. Repito, sim. Por gentileza. Por que é tão difícil o Poder Judiciário reconhecer o crime de racismo? É consequência de um Poder Judiciário formado por uma elite branca e de um racismo institucional no Judiciário brasileiro? Eu me atrevo a dizer que sim, porque nós não vemos pessoas negras nos espaços de comando. Nós não vemos pessoas negras, magistrados ou magistradas, assumindo papéis relevantes, como, por exemplo, presidindo um tribunal, estando à frente de grandes, digamos assim, de grandes funções, de decisões. O primeiro magistrado negro que esteve à frente do STF, né, foi me ajuda aí, o nome dele. Joaquim Barbosa. Joaquim Barbosa. Mulheres magistradas negras, mulheres nem pensar, porque aí também entra a questão de gênero, da discriminação pela questão de gênero. Mulher no STF, pouquíssimas. Salvo engano, 2 ou 3, mas ainda assim, né, presidindo o STF, são mulheres brancas. As leis brasileiras, né, desde o Brasil colônia, foram feitas pelos colonizadores, pelas pessoas brancas. Né? O primeiro decreto de Dom Pedro I, entendeu? Não é? Desagou numa situação quase sustentável, porque lei é lei, não é? Até hoje não diz? Sed lex, que a lei é dura, mas tem que ser lei.
Então, a elite branca que vem realmente se perpetuando no poder, pode muito bem pagar um curso caro para se capacitar e enfrentar um concurso da magistratura. As pessoas negras ainda não alcançaram esse patamar de poder ter na sua cesta básica dinheiro, recurso para destinar para a sua educação. Porque é aquela história, ou você educa, ou você morre de fome. Então, há uma briga do rochedo contra o mar. E enquanto não houver pessoas negras, entendeu? Nos espaços de poder, nesse caso, respondendo a pergunta do Poder Judiciário, as decisões vão sendo feitas assim, dose homeopática que agrade ou que faça justiça, não é nem para agradar, é para fazer justiça, como essa agora do STF. Porque jamais uma pessoa negra, um magistrado negro, uma magistrada negra vai tipificar um crime de racismo como uma injúria racial. E sabe por quê? Porque sente na pele. É sentir a dor do outro que ninguém sente. Não é comigo, não é com meu pai, não é com meu amigo, não é, entendeu? Então, quem sente na pele o racismo sabe que tem que ser combatido. E o Poder Judiciário tem que fazer isso. O Poder Judiciário tem o poder para isso, tem a caneta na mão, pode muito bem combater sem hesitar. Ótimo. E o pessoal se animou, viu? Porque muitas perguntas chegando, ainda temos um tempinho. Então, vamos lá. Atualmente, existe um movimento mundial que se iniciou na Europa de se retirar das constituições a expressão raça, porque não é cientificamente um conceito, porque não há cientificamente um conceito do que é raça. As palestrantes acham que esse movimento é uma iniciativa importante? Posso? Com toda certeza, doutora Cristina. Então, esse é um debate. Esse é um debate bem interessante, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, né? Depois do que tinha acontecido no nazismo, né? Na Alemanha, com a criação da ONU e da Unesco, tem todo um debate sobre o conceito de raça, né? Esses debates eles vão afastar a ideia de raça do ponto de vista biológico, que é assim que ela tinha sido usada pelos nazistas, né? Durante um tempo, se evita esse conceito de raça, se você lê, por exemplo, trabalhos dos anos 50, né? Só uma curiosidade aqui, gente. Nos anos 50, o Brasil é escolhido pela Unesco, a Unesco patrocina uma pesquisa de relações raciais aqui. E nos trabalhos desse projeto, esse projeto é um projeto muito importante porque vai ser talvez a primeira vez, né, que um conjunto de trabalhos sistemáticos vão afirmar a existência do preconceito racial no Brasil, né? Porque como tinha essa visão aí, essa imagem, né, essa afirmação do mito da democracia racial, essas pesquisas são muito importantes. Nessas pesquisas, muitos pesquisadores usam a expressão, por exemplo, estoques raciais, para evitar a definição de raça, né? Mas, mais recentemente, não é exatamente um ponto completamente... Quer dizer, tem um debate acadêmico sobre isso, mas vários pesquisadores, né, usam o conceito de raça de um ponto de vista sociológico, ou seja, não existe raça de um ponto de vista biológico, mas existe uma distinção, né, que é produzida nas relações raciais entre diferentes grupos, e a isso a gente chama de racismo. Então, eles defendem o uso, um autor tipo o Antônio Sérgio Guimarães, que é um sociólogo que tem um texto muito interessante em que ele discute isso, né,
do uso do caráter de raça no sentido que ele chama de nominalista, ou seja, serve para denominar um tipo de relação que existe na realidade, não em caráter biológico, né, mas assim, entendendo o caráter social dessa noção, né? Então, e também do ponto de vista do movimento negro, o movimento negro vai usar essa categoria, né? Porque o fato é que as pessoas sofrem discriminação porque são racializadas negativamente, né? Então, tem o conceito de raça age aí. Então, para te responder sinteticamente, eu sei que isso acontece, né? Tem um debate, não são todos os autores que usam esse conceito, né? Em outros contextos nacionais, isso é discutido, mas aqui no Brasil tem todo um debate em que o conceito de raça é usado nesse sentido de mostrar que existe discriminação racial. Ótimo, temos mais uma aqui. Eu acho que agora o povo se animou, não vai dar tempo a gente responder todas, mas tem 7 perguntas aqui que chegaram para mim. O pessoal está bem animado nessa parte do debate. Nesse aspecto, né, que foi falado em relação à questão da injúria racial, pelo que eu entendi aqui no contexto da pergunta, né? Neste aspecto, porque desde a origem, quando dá denúncia na delegacia, o inquérito ou a denúncia do MP não vem qualificando o crime como racismo? Acho que tem a ver com aquela questão da injúria racial, né? Olha, me permite, doutora Cristina, essa questão, ela é notoriamente, certo, advinda da própria cultura, do próprio racismo estrutural e institucional. A questão é educar-se, conhecer muito bem a história desde sempre. Dificilmente digamos assim, os inquéritos policiais saem das delegacias com essa roupagem. Porque o racismo está muito imbricado na sociedade. Né? O racismo institucional existe em todas as esferas, entendeu? Então, é triste dizer isso, mas é verdade. É o próprio racismo incrustado no imaginário daquela pessoa, entendeu? Que faz com que dê uma capotada aí, sabe? E não veja aquela situação como uma conduta racista, né? Porque não tem coisa pior do que a pessoa estar sendo humilhada por conta da sua cor da pele. Não tem coisa pior do que procurar também as instituições que podem muito bem agir de modo mais rigoroso para corrigir, pelo menos naquele momento, aquela situação, e não ter aquela expectativa, aquelas perspectivas, certo? Palpável. E que isso é tão sério, essa pergunta é muito importante, é tão sério, aqui estude melhor, né, os institutos, né, legais que tratam do racismo, porque termina culminando em uma revolta e muitas vezes as pessoas fazem justiça com as próprias mãos. Teve um caso recente, não foi muito divulgado, não sei porquê, que um pai viu olha, veja só, uma criança chamando a filha dele do cabelo do cabelo ruim, porque tem os estereótipos também, né? As pessoas negras sofrem todo tipo de estereótipo. Com relação ao cabelo, né? Eu mesma, quando criança, eu sofri muito,
que hoje diz que é bullying, né? Eu sofri muito a conduta racista. Meu cabelo era cabelo de bombril, era cabelo ruim, cabelo de estopa, cabelo de bosta de rolinha, cabelo de todo tipo. Mas o que mais me doía era quando dizia que meu cabelo era ruim. Eu vejo, me dizia, eu digo, meu Deus, eu achava, eu digo, eu sou boa, por que meu cabelo é ruim? Né? Então, um pai agora bateu numa criança, porque a criança chamou do cabelo. Aí foram para. Isso foi parar na delegacia, né? Chegando lá, foi o que aconteceu? O delegado disse que foi muito desproporcional. O senhor não poderia, isso não tem nada demais. Dizer que o cabelo é ruim, dói aonde? Olha, gente, que absurdo, né? Olha que absurdo. Claro que não poderia fazer daquela forma, por hipótese nenhuma, bater, né? Isso está descartado, não se faz isso. Depois foi uma confusão, terminou que as famílias, sabe, se envolveram, sabe a questão da rixa, né? Que os pais punindo pelo filho, que tinha, com a filha que tinha chamado o cabelo do filho do outro de ruim. Enfim, foi um emaranhado tão grande que as famílias se desentenderam. Então, as delegacias têm que ter muito cuidado. E isso é o mínimo, isso é o mínimo. Né? Isso é o mínimo. Então, é preciso ter cuidado de não ter... olha, precisava desse Código Penal ser alterado. Entendeu? Eu acho que toda conduta que vem a subestimar a dignidade da pessoa humana, de humilhar, sabe, pela cor da pele, não, é racismo. É racismo. Não tem essa de injúria racial. Que história é essa? Para mim, não existe. Não. O racismo não é. Eu sou radical nesse sentido. Temos 4 minutinhos apenas e perguntas muito interessantes aqui. Então, eu vou trazer uma bem prática mesmo aqui, que eu acho que deve ter sido pergunta de algum servidor, que diz o seguinte: muitas palavras e expressões hoje são consideradas discriminatórias, né, quando se fala de racismo. Quais palavras e expressões magistrados e servidores devem evitar para serem taxados de racistas? Isso é muito importante, porque como a gente trabalha com atendimento ao público, como a gente redige parecer, né, que as pessoas vão ler, por isso que eu trouxe ela nesses últimos minutinhos aqui. Infelizmente, tem muitas bastante interessantes, mas pelo tempo a gente não vai conseguir dar conta, mas eu acho que essa daqui ajuda de forma bem prática, né, no nosso cotidiano, no judiciário. Uhum. Eu vou bem rápida essa, não dá tempo de falar muito, mas vou falar de uma palavra que na universidade, né, essa também é uma discussão que acontece, a palavra denegrir, por exemplo, né? Essa palavra, qual é o significado dela? É tornar negro. Só que essa expressão não é usada com sentido neutro. Ela é usada com sentido negativo. Quando você fala que alguém, por exemplo, denegriu alguém, você está dizendo que alguém tornou negro alguma coisa ou alguém, né? E isso é usado num sentido pejorativo, né? Então, essa, por exemplo, é uma palavra porque a gente é formado numa sociedade racista e a gente tem que se reeducar, né? A gente tem que se retrabalhar. Então, de pensar no sentido das palavras e tentar evitá-las. Eu, por exemplo, aprendi, né, a pensar sobre o sentido dessa palavra, não fiz isso sozinha, né? E aprendi com muita gente e a não usá-la mais. Eu faço das palavras da doutora Cristina as minhas. Eu erradiquei do meu vocabulário. Por isso que a questão do conhecimento é extremamente importante, né? Porque denegrir, a gente ouve com a maior naturalidade, né? As pessoas dizem, né? Denegriu a minha imagem, né? Denegriu o meu trabalho. E realmente, como a doutora também aqui acabou de dizer, é uma palavra racista de um modo realmente imensurável. Né? Tem várias palavras, né? Tem várias expressões que revelam, não é, o racismo. O racismo está impregnado na cabeça, no imaginário da sociedade, das pessoas, como, por exemplo, a situação aqui está preta,
né? E a gente, muitas vezes, não é, admira, a gente admira os nossos ídolos. Por exemplo, Chico Buarque canta uma música que o nome é A Coisa Aqui Tá Preta. Mas é uma expressão racista. Buraco Negro é uma expressão racista. É, meia tigela, que a gente acha que é tão inofensiva, né? Essa expressão. Ah, olha, aquela pessoa está conversando coisa de meia tigela, é uma pessoa de meia tigela. Meia tigela era a quantidade de comida na escravidão que os escravos, se não fizesse tudo perfeito de acordo com os seus proprietários, os seus donos, se eles não fizessem qualquer atitude, qualquer serviço, ele diminuiria a comida deles. Ao invés de ser uma tigela, a tigela cheia, era meia, como um castigo. Entendeu? Outra expressão. Ah, vai procurar suas negas. Outra expressão, eu não estou dizendo que os magistrados usam essas expressões, mas aí eu estou colocando tudo no mesmo, nivelando, entendeu? O que é isso? Quando acabada a escravidão, que os escravos não foram para lugar nenhum com ninguém, que não sabia nem para onde ir, e tinha que sobreviver, principalmente as mulheres que tinham que cuidar dos filhos e, sabe, o sentimento de mãe, mas não sabia como. E elas se reuniram e, sabe, quando as mulheres se reúnem, alguma coisa acontece no mundo, né? As mulheres reunidas. E tiveram que venderem seus corpos. Não todas, mas algumas. E elas criaram um dia para sair, para poder angariar dinheiro para dar a sobrevivência para os filhos, que às vezes não dava para elas comerem, mas ela dava para os filhos. E elas resolveram saírem em busca da sobrevivência. Infelizmente, a humanidade, né, era uma coisa realmente atroz, mas era para luta para a sobrevivência dos filhos. Eles saíam na quinta-feira, né, para ter esse dinheiro, né, prostituir e ter aquele dinheiro para levar para casa. E hoje algumas pessoas, quando se refere a uma mulher que não tem aquele padrão de comportamento ditado pela sociedade, aquela mulher, aquilo é de quinta. Acho que todo mundo, né? Eu vou dizer o termo aqui, aquilo é uma rapariga de quinta. Quantas vezes a gente não ouve dizer isso, né? Quer dizer, a quinta-feira era o dia que as mulheres escravas que estavam alforriadas saíam para... Não tinha outra coisa para fazer, né? Entendeu? Então, tem expressões que a gente tem que ter muito, muito cuidado, não é, ao usá-la, né? Porque muitas vezes, aparentemente inofensivas, mas ali dentro está imbricado um racismo de uma forma terrível. Ficou gostinho de quero mais em todo mundo aqui, em mim, no pessoal que está comentando aí, dizendo até para a gente marcar um outro momento para continuar debatendo essas questões. Mas, infelizmente, a gente precisa realmente encerrar, porque a gente tem que respeitar o tempo de tela, né? Sabemos que servidores, magistrados, os estudantes, nós que estamos aqui na organização do webinário, temos passado muito tempo na frente da tela e 2 horas já é o suficiente realmente assim para deixar a mente cansada. Seria maravilhoso se a gente pudesse, né, se delongar um pouquinho mais, mas é bom também deixar esse gostinho de quero mais, porque aí a ESMA assume o compromisso junto ao tribunal, junto aos servidores e magistrados, de trazer novamente essa temática, né, com novos enfoques, novos olhares, novos debates, e aí a gente estende novamente o convite a vocês, né, para estarem conosco em um outro momento, debatendo sobre esse assunto. Também já agradecemos a participação e a disponibilidade, né, da doutora Francisca, da professora doutora Cristina,
também dos servidores e magistrados, né, que acreditaram mais uma vez no potencial da discussão dessa temática e se inscreveram, os estudantes que estão aqui conosco também, né, da universidade participando. Então, agradecemos imensamente a participação de todos e todas vocês. Doutora Francisca, quer fazer suas palavras de considerações, eu não digo finais, porque nós teremos continuidade do debate, né? Mas de encerramento dessa tarde. Olhe, eu quero agradecer, né, à Escola Magistratura pela iniciativa de fazer um debate dessa natureza, que é extremamente importante. Se todos e todas, né, instituições, as pessoas e as instituições precisam despertar para a malignidade do racismo. O racismo é uma máquina mortífera, e o debate é extremamente importante. E para que eu não tenha dito tão somente aquilo tão ruim, não é acontecido com a população negra, e que acontece, nós temos que ter essa consciência negra. Na medida que nós estamos nos conscientizando que somos importantes, que demos uma contribuição magnífica ao Brasil, nós vamos deixar esses complexos de lado. Nós não podemos admitir, nós temos que debater, nós temos que mostrar que somos importantes. Eu me acho importantíssima, até porque a população negra, nós somos também descendentes de reis e rainhas. Nós temos Teresa de Benguela, uma rainha negra, porque a nossa beleza é diferente, gente, o nosso fenótipo é diferente das pessoas brancas. Não é porque nós sejamos feias, não é porque nós sejamos pretos que temos que ouvir dizerem que nós somos violentos, que nós somos violentas. Não. Nós somos descendentes de reis e rainhas e temos que ser enxergados como tais, certo? Porque nós demos uma contribuição que zero os brancos terem dado, porque eles não sabiam de nada, eles só sabiam machucar, eles só sabiam explorar. Até hoje é assim, não se enganem, certo? Porque os brancos, as pessoas brancas, não nos veem em pé de igualdade. Gente, é triste, mas é verdade. Certo? Claro que a gente convive, mas a gente tem que combater. Não admitir nenhum tipo de chacota, de brincadeirinha. Olha, eu sou intolerante com brincadeirinha que venha a subestimar a minha, chamada baixinha. Não admito, porque é questão de autoestima. A gente tem que ter uma autoestima elevadíssima. E nos educarmos, estudarmos, termos conhecimento suficiente para nos sentirmos iguais. E os brancos e as brancas têm que vir para o debate, porque eles e elas, brancos e brancas, essa elite branca, quem deu causa ao racismo. Então, quem deu causa, venha para o debate. Não é só a gente, negros e negras, que temos que estar falando uns para os outros, porque nós já sabemos o que se passa em nosso entorno. Então, a sociedade branca, elitista, venham debater um tema tão importante. Racismo mata. Muito obrigada, doutora Francisca. Me senti empoderada com suas palavras, viu? Descendente de rainha, gostei. Professora Francisca, fique à vontade para fazer as considerações finais dessa tarde, né? Mas teremos outros debates. Bom, eu queria primeiro agradecer essa oportunidade de conhecer a doutora Francisca, né? Que maravilha! Muito, muito obrigada mesmo. Agradecer quem está aqui, né? Eu acho que compartilhar, agradecer o convite, a iniciativa, e também agradecer quem está aqui. Eu acho que todo mundo que se dispõe a estar num evento como esse, né? Está assumindo um compromisso de se reeducar, né? Como disse lá o Alexandre de Moraes na sentença, que é uma coisa para toda a nossa sociedade, né? A gente é socializado com essa formação, infelizmente, racista, então assumir uma agenda antirracista é fundamental, né?
Então, agradecer essa oportunidade e dar um pitaco aqui. Eu achei tão interessante a ideia de pensar a linguagem, né? Eu acho que ela é tanto, ela assim, eu fiquei pensando num curso, né? Que pode servir tanto para repensar a própria linguagem, assim, em termos pragmáticos do uso da linguagem que vai ser usada no tribunal, e também um caminho muito interessante para pensar essa socialização, né, racial que a gente tem no Brasil, né? Que eu fico pensando em expressões, sei lá, expressões que até parecem neutras, mas que não tem, né? Como um lápis de cor numa caixa de cores em que a gente denomina que aquilo é cor da pele, mas não existe só uma cor da pele, né? No país, a gente tem muitas. Então, por que uma foi eleita como a cor da pele e as outras peles, o que elas são, né? Eu acho que, assim, daria um curso interessantíssimo, né, para se discutir. É isso, gente. Agradecer a oportunidade de estar aqui hoje. Então, mais uma vez, agradeço a todos e a todas pela presença, né? Encerro este webinário em nome da direção da ESMA e da gerência acadêmica. Agradeço a oportunidade de ter conhecido a doutora Francisca, figura maravilhosa, amei conhecê-la. Professora doutora Cristina também, um prazer imenso conhecê-la. Então, sintam-se à vontade para retornar à nossa casa mais vezes. Beijos para todos, boa tarde. Até